Paz do Senhor, igreja. Hoje o nosso culto será um pouquinho diferente, por conta das correrias do dia a dia, dos trabalhos e por conta das eleições também. Então, nós estamos atarefados, e inclusive eu vou ser mesário, então a correria é danada. Mas o importante é que nós estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Então, fique conosco, louve ao Senhor e esteja atento ao que o Senhor quer falar na sua vida nesta noite. Bem, queridos? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem
muralhas ruirão, as trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, hoje Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Amado irmão, amada irmã, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. Nós estamos passando dias difíceis por conta desta pandemia. E talvez a gente fique meio desnorteado quando vê as pessoas passeando, indo no shopping, indo ao cinema, aos restaurantes. Olhamos nas ruas as pessoas andando como se a vacina já fosse aplicada em todos. E nós acabamos desmorecendo, não é? Que acabou a pandemia e tudo. Mas não é bem assim. Em algumas pessoas, essa pandemia, ela simplesmente passa e a pessoa fica tranquila, de boa. Mas outras pessoas, elas vêm a falecer. Então, nós temos também irmãos em Cristo que pegaram Covid, ficaram mal. Se não fossem os cuidados médicos, teriam partido com o Senhor. Então é importante, irmãos, nós sabermos que é perigoso sim. Não vá na conversa de pessoas que não estão nem aí com as vidas alheias. Porque todo aquele que tem Cristo tem amor pelas vidas. Todo aquele que tem Cristo tem prudência. E é o que nós precisamos nesses dias. Irmãos, em breve nós estaremos novamente com o nosso culto presencial, mas não desanime com os cuidados contra a Covid. Use sua máscara, higienize suas mãos, faça a sua parte. Certamente o Senhor vai guardar a tua vida, a vida dos teus familiares. Mas não abuse, não seja imprudente, porque nós não devemos tentar o Senhor. O Senhor nos guarda, aí sai sem máscara, pega a fila de banco, entra no ônibus sem máscara. Cuidado, irmãos, evite sair. Em breve, muito em breve, nós estaremos reunidos novamente, as coisas vão voltar ao seu normal, à sua normalidade, mas tenhamos um pouco de paciência. Amém, queridos? Isso é importante. No mais, continuem servindo a Deus, fazendo as boas obras, porque árvore boa dá fruto bom. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas cumpra o seu papel como servo de Deus, ajude aqueles que estão precisando. Muitas pessoas estão passando necessidade nesta pandemia. Então, esteja atento para que o Senhor use a tua vida. Amém, queridos? Mas não perca de vista os cuidados para com a sua saúde e a saúde da sua família. Senhor, guarda o teu povo, em nome de Jesus, ó Deus, que todas as famílias da igreja, Senhor, possam ser resguardadas, Senhor, desta doença, segundo a tua vontade, ó Deus, segundo o teu querer. Abençoa aqueles que adoeceram, que a tua cura, Senhor, seja sobre as vidas deles. Pai, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Hoje, o texto que nós vamos ler se encontra em Josué, capítulo 10, dando sequência ao que lemos na semana passada, que foi o capítulo 9. E aqui, Josué, ele não consultou a Deus, os irmãos lembram? E foi um problema danado para ele, né? Porque ele foi enganado lá pelos gibeonitas. Mas não acabou por aí, né? Tem mais história. Vamos ler? Capítulo 10 de Josué. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus habitantes eram valentes. Então veja aqui, aqueles reis, eles ficaram tudo de orelha em pé, e aqui em especial Adoni-Zedeque, né? Puxa vida, eles destruíram lá Ai, destruíram Jericó, e agora os gibeonitas fizeram paz com eles, e olha que a cidade de Gibeão tem muitos guerreiros valentes. Então vamos lá. 3. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. E eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então veja, todos esses cananeus e amorreus, eles ficaram muito bravos com os gibeonitas, né? Vocês, em vez de ajudar a gente, vai fazer paz com o inimigo, com Josué, rapaz? Então nós vamos pelejar contra vocês. E esses 5 reis foram contra Gibeão, a cidade de Gibeão. Mas lembram-se, irmãos, que na semana passada a gente falou que esses mesmos gibeonitas enganaram lá Josué, e Josué deu uma sentença para eles, né? Vocês vão ser nossos servos agora. Então, a partir daquele momento, Josué e o povo de Israel era responsável pelo povo de Gibeão, daquelas cidades circunvizinhas ali. E veja, se era responsabilidade a partir daquele momento, eles já eram servos de Josué, qual deveria ser a atitude de Josué? Agora que os 5 reis foram contra Gibeão, largar eles lá sozinhos, largar de mão deles, ou ir acudir eles? Vamos ver o que acontece? Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então aqui aqueles homens pedem socorro a Josué. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, por toda a noite veio subindo desde Gilgal. Queridos, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo algumas responsabilidades com algumas pessoas, né? Seja da nossa família, seja algum conhecido ou aquele com quem trabalhamos. E é importante nós sabermos que nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós assumimos.
A nossa vida, ela é cheia de escolhas. Muitas dessas escolhas você não precisa tê-las. Você pode optar por outras escolhas. Mas algumas escolhas que nós fazemos, ela tem responsabilidades atreladas a ela. Quando eu escolho uma mulher para eu casar, quando eu escolho um marido, quando eu pretendo sair do emprego, pedir as contas, todas as minhas escolhas elas vão gerar algumas responsabilidades. E aqui no caso, Josué falou, vocês vão ser nossos servos. Então, a partir daquele momento, o povo de Gibeão estava sob a responsabilidade dele. E ele precisava ir para defendê-los, porque isso era justo diante de Deus. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos apegados com uma série de coisas, que não é somente nós. Às vezes é o nosso familiar, os nossos filhos, é aquele cunhado, né? A gente não quer muito, mas ele está lá, então ele também é responsabilidade nossa, por orar por ele. Então, nós precisamos aprender que durante toda a nossa caminhada nós vamos ter essas responsabilidades que é só nossa. Não tinha ninguém para ir lá defender o povo de Gibeão a não ser Josué. E ele nem poderia mandar outros. Era ele mesmo que tinha que cuidar disso. E quantas vezes, irmãos, nós fugimos das nossas responsabilidades? Quem é de fato a primeira pessoa a orar pela tua família? Não estou dizendo aqui que você não deva pedir, irmão, ora pela minha família lá, estamos passando por uma situação difícil. Irmão, ajuda aí numa oração, numa causa que eu tenho. Amém, nós oramos, faz parte. Mas a primeira pessoa, a responsabilidade de chamar para si é sua, é nossa, né? Se eu tenho um filho lá que está nas drogas lá, tem que orar noite e dia por ele. Sou eu mesmo. É eu que tenho que interceder, fazer o papel de intercessor, sou eu. Claro, se eu puder, irmão, ora comigo, né? Dá uma força aí, né? Vamos lembrar, leva diante de Deus, amém? Nós fazemos isso. Mas a pessoa que tem que guerrear e lutar pelas suas causas é você mesmo, somos nós mesmos. E às vezes nós passamos a bola para o outro, né? Ou para o pastor, ou para aquela intercessora, aquela irmãzinha de fé, o irmãozinho de fé lá. Mas, irmãos, a responsabilidade é nossa. Primeiro, de sermos exemplos. Segundo, de orarmos, intercedermos, levarmos a Deus a vida daquelas pessoas em oração. Ensinar a palavra de Deus para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para os nossos netos. A responsabilidade é nossa. Porque nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós que conhecemos o poder de Deus. E às vezes nós vamos delegando essas responsabilidades a outros, né? Ô irmão, orou por mim? Ô irmão, orei, né? Irmão, irmã, meu querido, minha querida, é você que tem que orar, amém? Bom, queridos, continuando aqui, versículo 9: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então ele veio andando a noite inteira de Gilgal até Gibeão. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades, quando nós cuidamos dos nossos, bom, em primeiro lugar, nós não temos força em nós mesmos para cuidar de ninguém, não é verdade? Às vezes nós não damos conta nem das nossas questões pessoais, das nossas crises existenciais,
Como irmão Cláudio, como que a gente vai cuidar dos outros ainda? Pense bem, não é a nossa força, mas é a força do Senhor que está por trás de nós. É ela que nos motiva e nos leva a fazer feitos extraordinários. Veja que quando o Espírito Santo tomava Sansão, ele era capaz de coisas extraordinárias. Matava lá o leão, né? Matava as raposinhas lá e fazia, acontecia, matava os filisteus. Quando o Espírito Santo se apossava de Davi, né? Ele louvava a Deus de uma maneira maravilhosa, derrotava o gigante, matava lá o urso. Então vejam, meus queridos, não é a nossa força, mas é o Senhor operando em nós. Mas nós precisamos estar na posição, nós precisamos assumir quem somos em Cristo, precisamos nos revestir de Cristo, e aí sim nós podemos cuidar dos nossos familiares, nós podemos cuidar daquele que está passando uma situação difícil, aquele que está carente de Deus. Se você vai ter uma palavra de ânimo, de vitória para aquela pessoa, você vai poder ajudar as pessoas, mas quando você se coloca na posição, quando você se coloca na brecha, quando você se considera um servo do Senhor e age como tal. Aqui como Josué, ele vai para a guerra. Olha, os guerreiros quando vai para a guerra, eles vão com medo, irmãos, porque sabe que pode não voltar mais. Mas veja, eles vão, mesmo sabendo que pode ser ferido fatalmente, ou pode ficar aleijado, mas ele se coloca na posição de soldado. O Senhor é para guerrear, então eu vou. E assim deve ser o crente. Senhor Jesus, é para evangelizar? Então eu vou. Senhor Jesus, é para pregar? É para falar do teu amor? Então eu vou. Ó Senhor Jesus, é para só varrer a igreja? Eu vou. Então quando nós nos posicionamos, aí o extraordinário de Deus acontece. Veja que o Senhor falou a Josué: não temas, porque nas tuas mãos eu os entregarei. E o que Josué fez? Caminhou a noite toda e foi lá para a guerra, e os soldados também. E o Senhor manda uma chuva de pedras sobre os inimigos de Josué. Olha, aqui a palavra diz que foi mais os que morreram com a chuva de pedra do que os que morreram mortos pelas espadas do povo de Israel. Então veja o Senhor agindo, mas porque Josué tinha a sua responsabilidade e levou isso em conta, foi até o final. E da mesma maneira, meus queridos, nós devemos agir. Da mesma maneira, nós precisamos nos posicionar. O Senhor está falando para fazer, para ir, para orar, para interceder, para ensinar. Faça isso. Bem, queridos? E olha que interessante. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Então veja aqui, se o sol se fosse, os inimigos de Israel iam fugir pelo meio do mato, iam se esconder e não iam ser exterminados por completo. Mas veja, Josué, ele se colocou na posição e ele determinou: olha, sol, fica em Gibeão, e lua, não saia aí do vale de Aijalon. Quando nós, queridos, nos colocamos na posição que Deus quer, porque, irmãos, pense assim num tabuleiro de xadrez. O jogador de xadrez, ele coloca as peças no tabuleiro lá, e ele vai colocar aquelas peças em determinados pontos estratégicos para ele fazer a sua jogada e vencer assim a partida do seu oponente.
E o Senhor vai também nos colocar em pontos estratégicos para que nós possamos ganhar a nossa família para Cristo, os nossos patrões, ou os nossos amigos da faculdade, da escola, do nosso bairro, os nossos vizinhos. Deus vai usar as nossas vidas, mas nós precisamos deixar Deus nos colocar na posição que Ele quer. Mas ao longo do tempo nós nunca estamos na posição que Deus quer, não é? Sempre estamos fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, nos colocando numa posição que não era nem para a gente estar lá, não é verdade? Pois é, queridos. Então nós precisamos aprender a deixar Deus nos colocar onde Ele quer. E às vezes eu posso estar lá num trabalho e Deus me quer ali para que a glória dele seja manifestada através da minha vida. E o que eu faço ali na posição que Deus me colocou? Fico lá reclamando, não é? Murmurando, encrencando com um, encrencando com o outro. Pense bem, se nós estamos fazendo como Deus quer. Porque para cada um de nós, o Senhor Ele tem uma missão especial. Talvez para alguns seja ganhar metade da África, mas para outros, ganhar a sua família é a missão que Deus deu para ele. Então, seja exemplo, faça o que Deus quer, interceda pela sua família, ore com eles, ensine os caminhos que o Senhor quer. Ou para outro, talvez a missão dele seja ganhar só o amigo dele. Olha que coisa. Mas para Deus é importante aquela vida. E você vai ser a ferramenta que Deus vai usar para ganhar o seu amigo para Cristo. Irmãos, nosso Deus é muito maravilhoso. E olha, às vezes nós ficamos esperando que Deus faça coisas, grandiosas através da nossa vida. Ele vai fazer, mas talvez aquilo que a gente ache grandioso não seja tão grandioso quanto Deus sabe que é, não é? Talvez nós estejamos lutando as pelejas erradas aí. Talvez nós estejamos no lugar errado, na hora errada, né? Por isso que as coisas não estão no seu devido lugar, não nos traz paz, não nos traz alegria, não nos traz conforto, porque na obra de Deus, queridos, nós temos que ser alegres, estar alegres, nós temos que estar num estado de espírito de gratidão com o Senhor, pelas obras que Ele faz, por Ele nos dar essa oportunidade de falar do Seu Evangelho, de caminhar junto com os irmãos. Isso é um privilégio muito grande, irmãos, e às vezes nós perdemos o nosso tempo reclamando, falando, mas eu sou um crente tão assim. Talvez não seja hora de nós nos posicionarmos como servos de Deus de verdade, porque a hora já é chegada, irmãos. O Senhor está às portas. Nós estamos vendo tantas coisas aí acontecer, pais jogando os filhos pela janela, não é? Estamos vendo filhos matar os pais por causa de herança, por causa de dinheiro. Estamos vendo pandemias aí, não é? Terremotos, uma série de coisas acontecendo nesse planeta pequenininho aqui, né? E nós estamos meio que dormentes, né? Olha, queridos, é importante nós abrirmos os nossos olhos espirituais, porque o Senhor está às portas aí, bem? Então, veja que aqui, quando o servo de Deus ele se coloca na posição, até o extraordinário acontece. Olha, o sol parou. Quem poderia dizer uma coisa dessa, né? Olha, o irmãozinho ali orou e o sol parou. Olha que coisa, né? Então, as coisas extraordinárias acontecem quando nós nos colocamos na posição que o Senhor quer. E aqui Josué, ele cumpriu à risca as suas responsabilidades. É para fazer, Senhor? É para exterminar? Vamos. É para guerrear? Vamos guerrear. Então, queridos, é importante nós termos isso, porque isso também nos dá autoridade. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós ganhamos autoridade.
Se o major falar assim pro tenente lá, olha, faça isso, estou mandando. Aí o tenente olha e fala, tá bom, então tem autoridade. Ele vai chegar lá no sargento, sargento, faça isso. Mas o major mandou, é para você fazer. Aí o sargento lá, tá bom. Aí o sargento já vai lá no cabo, faça isso lá. Esse tem que executar tudo isso daqui. Chama o povo lá e manda fazer isso aí. Aí o cabo vai lá com os soldados e faz. Tudo que está abaixo dele, daquele major, vai ter que executar a ordem. E assim nós também, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. E se Cristo te deu a voz de comando, irmã, pode fazer. Porque quem está abaixo vai se sujeitar à sua autoridade, à autoridade que Cristo colocou na tua mão. Aqui no caso, quem estava sob a autoridade de Josué, o próprio sol e a própria lua. Olha que coisa interessante. A natureza, ela responde também aos servos do Senhor, porque quando nós nos colocamos na posição, nós somos imparáveis, irmãos. É autoridade, nós levamos a autoridade de Cristo. Então, não tem demônio, não tem doença, não tem enrosco, não tem brigas, contendas, não tem nada, não tem bagunça que subsista ao poder e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aqui, para nós encerrarmos, nesta parte aqui do versículo 16 ao versículo 27, do 16 ao 27, aqueles homens, aqueles reis que foram contra Gibeão, eles saíram tudo correndo, né? E eles acharam uma toca lá no meio do deserto lá e entraram nessa toca, uma cova no meio das montanhas lá. E aí os filhos de Israel acharam ele lá, aqueles 5 reis. E Josué manda fechar com uma pedra lá onde eles estavam escondidos, para eles não fugirem. E eles ficaram lá. E veja, Josué guerreou, exterminou todos os seus inimigos. E aí ele volta e vai resolver as questões com aqueles reis lá, não é? Mas veja, por que tudo isso aconteceu? Porque Josué, ele tinha uma responsabilidade com aquele povo de Gibeão. Ele poderia fazer como muitas pessoas fazem no dia de hoje, né? Repassa a sua responsabilidade para terceiros. Os gibeonitas lá, eles nos enganaram, agora eles que se viram lá, né? Ele poderia fazer isso. Mas ele perderia a oportunidade, já assim, logo de cara de exterminar 5 reis, não é? Porque ele teria que lutar posteriormente. Mas ele foi fiel ao que o Senhor colocou na mão dele para ele cuidar. E ele foi à risca e cumpriu com suas responsabilidades. E o Senhor deu vitória a ele, destruindo lá 5 reinos e facilitando o seu próprio trabalho. Na verdade, como diz o texto, foi o próprio Senhor que entregou na mão de Josué aqueles reis. Que nós possamos, meus queridos, no dia de hoje, refletir sobre isto. Quantas coisas que são responsabilidade minha e eu tenho deixado para outras pessoas fazer. Talvez porque sejam coisas chatas, assuntos chatos, talvez porque sejam coisas que me magoaram, que me menosprezaram, que me deixaram para baixo. Mas mesmo assim ainda é sua responsabilidade. Então, você precisa colocar diante de Deus e ir na força do Senhor. Bem? Não desanime, porque o Senhor é conosco. O Senhor vai conosco em todas as situações. Todas as situações, o Senhor está presente, queridos. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos com o Senhor aonde quer que Ele nos mande. Amém? Nesse momento, curva a sua cabeça, fale com Deus ou concorde com a oração que nós vamos fazer.
Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer parte da Tua família, Senhor. Senhor, aprove a Ti, ó Deus, nos chamar, nos fortalecer, nos colocar em pé, nos fazer assentar com os príncipes, ó Deus. Pai, muito obrigado por essa honra, por esse privilégio e pelo Seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos proporcionou tal coisa. Pai, ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda-nos a assumirmos quem somos em Cristo, no que nos tornamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que somos sacerdotes, reis, que somos, Senhor, uma nação santa, que somos Teus servos, os Teus ministros, ó Deus, do Teu Evangelho. Pai, que nós somos sacerdotes de uma ordem superior, Senhor. Não mais a ordem de Levi, ó Pai, mas uma ordem superior, a ordem de Cristo, de Melquisedeque, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a tomar a postura de sacerdote, Senhor, de intercedermos pelo nosso lar, pelas nossas questões. Pai, ajuda-nos, Senhor, a assumir uma postura de leitura bíblica, Senhor, uma vida de oração. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a renunciar ao mundo, Senhor, dos seus entretenimentos, com as suas questões, Deus, que só nos atrapalha e embaça a nossa visão espiritual. Pai, nós queremos nos posicionar. Abre os nossos olhos espirituais, a fim de que possamos enxergar qual a Tua vontade para com a nossa vida. No mais, Senhor, continua abençoando o Teu povo, Senhor, a Tua herança. Pai, fica com o Teu povo, em nome de Jesus. Amado irmão, amada irmã, aquele que serve o Senhor com alegria e cumpre os mandamentos de Cristo, faz tudinho, está ali, esse é bem-aventurado, como diz o Salmo 1. Não perca essa bênção, não perca a sua bênção por qualquer outra questão. Mesmo que alguém tenha te magoado, pisado em você, nós não estamos aqui para olhar para as pessoas. Nós estamos aqui para olhar para Cristo. Amém, queridos? Então, posicione-se, vá em frente. Em nome de Jesus, que a paz, que a graça, o amor, a consolação de Deus, de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito seja com a sua amada igreja, hoje e para sempre. Amém.